Bem-vindo, Yokoso, a mais um vídeo da Kotoba. Sou Hiro Miyakawa e hoje vamos ver um vídeo do encontro do programa japonês fluente, né? O encontro que eu fiz com os alunos para analisar uma entrevista entre 3 dubladores fantásticos do Japão. Entre eles tem a Nozawa Masako, que faz a voz de Goku, Tanaka Mayumi, que faz a voz de Luffy do One Piece, e Yamadera Koichi, que faz voz de vários personagens como Máscara, Gênio da Lâmpada, normalmente filmes estrangeiros. Inclusive, a Nozawa Masako falou que ela podia soltar Kamehameha, mesmo que descubra no vídeo. E um ponto de destaque aqui é não só você aprender um vocabulário mais nativo, com conversa entre eles 3, mas você perceber como é a interação. A interação que normalmente eles têm como adulto, colega de trabalho, é diferente de meninos e meninas jovens, ou como vocês veem no anime. O mundo real é mais próximo disso daqui. Aqui é realmente japonês nativo que vai te ajudar a ser fluente em japonês. Kyo desu né? A gente tinha combinado de assistir uma entrevista de Seiyu-san desu né? Que eu achei bem interessante. O nível dele, provavelmente é um pouquinho avançado. A graça realmente é a gente acompanhar, aprender novos vocabulários e jeito, beleza? O objetivo não é entender perfeitamente, tá? A ideia é realmente a gente aprender mais vocabulários ou situações ou culturas. A gente vai comentando. É uma entrevista de um programa chamado Bokura no Jidai. Nossa geração, digamos assim. Normalmente junta 3 pessoas bacanas de uma determinada área e bota pra conversar tranquilamente. Nesse caso, é de dubladores de anime, chamado Seiyu, né? Essa senhora com cabelo vermelho chama Nozawa Masako. Ela que dubla o Goku do Dragon Ball. 日本を代表するベテラン声優の3人。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この3人で話すなんてなかなかね。ないないない。 Pronto, o nome deles, ó, Yamatera Koichi, que tá na direita. Ele fez a voz de Genie, se não me engano, da Disney, recentemente. Mas, do que eu conheço, ele realmente fez várias vozes mesmo. Donkey Kong, teve desenho de Donkey Kong no Japão. Do meio, Nozawa Masako, bem famosa pela voz de Dragon Ball. E essa menina aqui é Tanaka Mayumi. Ela faz a voz de Luffy, do One Piece. E ela também faz a voz de Kuririn no Dragon Ball. Eles estão começando falando aqui, ó, tipo... よろしくお願いします。この3人でこの3人で話すのってなかなかね。この3人de話す。Tipo, conversar com essas 3 pessoas. Nakanaka, né? Tipo, não acontece muito, né? Só que esse nakanaka só falou muito, né? Aí pelo contexto dá pra entender. Quando o japonês fala muito assim no cotidiano, o pessoal às vezes não fala o texto completo. Acontece muito disso no Japão. Aí, normalmente, começa esse negócio de não quer isso, não quer isso. É o que tá acontecendo aqui, ó. なかなかね。ないないない。 Ela fala, ah, não rola não, nai, não rola. Aí ela fala o quê? Boku wa sonkei Dai Senpai no Ofutari. São os 2 que eu admiro. Sonkei Dai Senpai, grande senpai, como dubladores, né? Dá um miguezinho, aí elas vão dizer, não, que é isso. Só pra 尊敬する começar. ね大先輩お二や人。めてください尊敬なんて。やめてください、que é isso. もちろんですよ。だってお二人はもう相当長い。そうですね。ですよねドラゴンボールから考えると Olha o Luffy falando, velho. ね、その時は若手同じような感じじゃない？渡るの時に僕が山ちゃんがねそう新人で。じゃあそれが最初ですか？ドラゴンボール。まあその前にもお仕事はしてますよね。でもドラゴンボールですよね。ドラゴン Aí eles estão falando que, ó, como é que começou, tal, qual o desenho, né, anime que eles fazem mais. Aí ela tá falando, ó, o Dragon Ball que realmente é o mais longo, né? Demo, Dragon Ball desse, né? Mas é o Dragon Ball mesmo. Dragon Ball ga Ichiban Nagai, né? É o mais longo. ボールが一番ドラゴンボール。まあその前にもお仕事はしてますよね。でもドラゴンボールですよね。ドラゴンボールが一番長いね。そっからで Dragon Ball ga Ichiban Nagai, né? Ela fala aqui, com a voz de Goku. もうね、5、60年経ってますよね。 5、60あそんな言い過ぎたね。それ言い過ぎたね。そんな経ってないですよ。 O que eu gostei é que ele já começou soltando uma piada aqui, ó. Mo, né? 50, 60年経ってますよね? Já faz uns 50, 60 anos, né? A piada pra chamar as duas de véia, entendeu? 5、60年経ってますよね。 5、60あそんな言い過ぎたね。それ Ela fala, aí tá falando demais, né? Isso que tá, né? Falando demais. Sonna tattenai isso, né? 言い過ぎたね。そんな経ってないですよ。そうそうそう。 Não passou muito tempo assim, não. そんな経ってない。そんなには立ってないんだけどね。声優山寺宏一さん。さあパーッと行こうぜ。 23歳でデビュー後。 23 sai de debut, né? Esse debut, né? Debut que escreve. Dizer que ele começou a carreira com 23. 多くの洋画吹き替えや
Oku no Yoga Fukikai. Yoga, que tá escrito aqui, esse kanji, ó, gente. Pronto. Oku no Yoga. Yoga é filme estrangeiro. O contrário disso pra dizer filme japonês é um pouquinho diferente. Chama Hoga. Engraçado. Hoga Fukikai. Fukikai é dublagem em japonês. Ya anime sakuhin ni shitsuen. Não sei se vocês já viram esse negócio ya, né? Pra dizer que é isso e aquilo. Shitsuen, pra dizer que ele participou. Shitsuen. アニメ作品に出演別室でさまざまなキャラクターを演じ分けています。 Tanto que ele faz muitos personagens com a voz de 7 cores que ele tem. 声優田中真由美さん23歳で声優デビュードラゴンボールなど数々の国民的アニメで少年役を演じてきた田中さん人気アニメ「ワンピースでは主人公モンキー・D・ルフィ役を担当アニメ化20周年を記念する作品劇場版ワンを Ó, anime ka 20周年を記念する作品. É uma obra, sakuhin, né? Tá aqui o último. Kinen suru, que comemora, que celebra 20 anos, 20 shunen. Uma coisa que talvez vocês podem imaginar, porque não tá falando 20 nen, por exemplo. Por que não 20 anos e não 20 shunen? Normalmente, quando fala que é pra comemorar, usa esse negócio 20 shunen. Alguma coisa shunen. E anime é o que se transformou em anime, porque o original é mangá. Mangá. Então, é a obra que comemora 20 anos de desenho do One Piece. É isso que tá querendo falar aqui. アニメ化20周年を記念する作品劇場版ワンピーススタンピードが8月9日から公開されます O que eu acho legal, gente, é porque a gente tá vendo uma coisa de verdade, entre aspas, de japonês, e que só com o que a gente aprendeu no curso dá pra entender, sabe? Direitinho mesmo. Esse aqui mesmo, ó. Gekijouban One Piece Stampede ga 8月9日から公開されます. A versão de cinema, esse quer dizer aqui no começo, Gekijouban. O nome do filme, né? One Piece Stampede ga 8月9日から公開されます. Né? Uma coisa que eu queria que você se ligasse é que a data muda um pouquinho. Não é 8月9日. Aí é errado. Tem que falar kokonoka. Tem essa coisinha. Tem no e-book lá do curso, tá? De contagens. Koukai saremasu. Esse saremasu é a mesma coisa de koukai shimasu. Só que, como é na forma passiva, que ele vai ser exibido e não vai exibir, aí tá na forma passiva aqui, tá? Tem no e-book do verbo também lá no curso, tá? 劇場版ワンピーススタンピードが8月9日から公開されます絶対大丈夫じゃねえか行くぞ声優野沢雅子さん他の宇宙にはまだとんでもねえ声優やつがいる創々期から第一線で活躍する野沢さん Hum. 代表作の一つ Eu gostei porque a narradora fala um japonês bem mais simples, né? Por quê? Porque é texto, não é conversando. Seiyu sou... Essa frase aqui, gente. Souki. Esse segundo aqui. É engraçado que se vocês perguntarem pra mim do nada, Hiro-san, souki wa nan desu ka? Eu não saberia responder. Por quê? É um termo que não se usa, gente. Só que, como a narradora falou, Seiyu souki kara katsuyaku daisen de katsuyaku suru Nozawa-san. Eu consigo entender pelo contexto. Mesmo nunca ter escutado falar. Por quê? Primeiro, Seiyu é dublador, só que faz a voz. Souki kara daisen de katsuyaku suru Nozawa-san. A Nozawa-san katsuyaku suru. Katsuyaku suru é meio difícil de traduzir, é que trabalha com isso e manda muito bem. Daisen, que tá escrito aqui, ó, Daisen na primeira linha, ou seja, na linha de frente. Ou seja, a Nozawa-san que está na linha de frente desde esse cara. Lembra de alguma coisa cara? Desde alguma coisa? Sodes. Serve tanto de espaço, né, local e de tempo também. Souki, né? Cara, pelo contexto, eu sei que tá falando aqui, ó, Nozawa-san, uma senhora que está na linha de frente desde esse ki, eu sei que é de época, só de escutar. Desde a época, deixa eu inventar uma palavra, desde a época do chapéu de dubladores. Então eu sei que época de chapéu deve ser alguma palavra louca pra dizer que desde a antiguidade. Entende? Então é assim que a gente descobre novas palavras. Eu descobri a nova palavra hoje que é esse souki. Segunda técnica. Olhando o kanji, eu sei o que significa também. So aqui é de planta, kusa também, pode ser falado, kusa. So de construção, de criação, então tem mais a ver com criatividade e tal. Ou seja, criando planta e ki de época, de um determinado período. Então a gente consegue chutar que é um termo que a gente aprendeu agora que pode ser utilizado para gerações de artistas, para dizer provavelmente que é uma época
que ainda era uma plantinha, uma plantaçãozinha, era só matinho na época. Hoje é cidade, mas na época é só matinho, entende? Então são os vanguarda, talvez, se a gente já quiser trabalhar na parte de tradução. Vanguardas dos dubladores. Aí é assim que a gente começa a brincar com a interpretação das palavras, entende? Enfim, tudo isso que eu tô falando, gente, acho que, obviamente, vocês estão entendendo, é como vocês descobrem palavras novas. Não tô querendo que você entenda uma nova palavra que é sou aqui. Quero que você tenha esse mindset do processo de chegar até a entender uma palavra nova e absorver pra vocês. Aí, a partir de agora, você começa a utilizar. Bota no Anki, faz um sakubun, um texto, usando essa palavra, por exemplo. Deixa eu dar o play aqui. から第一線で活躍する野沢さん。代表作の一つ「ドラゴンボール」では悟空、ご飯、御殿の3役を担当し Ela fez a voz de Goku, Gohan e Goten, gente. Os 3 personagens. ゲゲゲの鬼太郎、銀河鉄道999など幅広い世代のヒーローを演じています。 Que onda, ela fez um personagem aqui nesse Gegege no Kitaro, do Kitaro, que é o protagonista. E depois, na versão nova, que tá falando aqui, ó, versão sexta, mudaram os dubladores e ela se tornou, ela fez a voz do pai dele. Vou mostrar isso, né? Medama no Yaji, aqui. 真帆さんって疲れたって言いませんよねっていうのをスタジオで、つい去年一昨年の話ですよね。っていうか私疲れたと A Coreia mostrou, né? Tem expressões interessantes. 疲れたって言いませんよねっていうのをスタジオで、つい去年 Mako-san, tsukareta teimasen yo nette, estádio de. Tá falando que tava conversando sobre essa Mako-san. Mako-san é essa menina que faz a voz de Luffy, que tá no lado esquerdo. Mako-san te, não sei se vocês já viram essa expressão de nani te, nani to também, usa também. Esse nani te é pra dizer que, ó, sobre Mako-san. Mako-san te, tsukareta te, esse te que tá falando depois é estação. Tá falando que, ó, dizer tsukareta. Tsukareta cansei. Imasen yo ne. Não diz o quê? Entre aspas, tsukareta. Então esse, ó, veja que esse te. São 3 T que tá usando aqui. Pra mostrar que, primeiro, o japonês realmente usa muito essa expressão. E são várias formas de tá usando. Esse T tá falando aqui, ó, sobre Mako-san. Tsukaretate, pra dizer que estação, usa muito esse negócio que é... A fulaninha não diz assim. Né? Imasen yo ne te, de novo, que o pessoal tá dizendo no estúdio. Isso é um hábito muito japonês. Por exemplo, vamos supor que eu tô dando uma palestra, certo? Eu quero saber se tem alguém de Pernambuco. Aí, em vez de eu falar Pernambuco kara kita hito imasu ka? Tem alguém que veio de Pernambuco? O japonês gosta muito de falar no contextual. Então, em vez de falar especificar, veja que isso é especificar, né? Pessoas que vieram de Pernambuco. Eu falo Pernambuco kara kita yo te hito imasu ka? Pernambuco kara kita yo, isso é uma fala. Te hito. Uma pessoa aqui é assim. Eu vim de Pernambuco. Tem alguém aqui? Se for literal, tô falando isso, sabe? Aí, em vez de eu falar a descrição da pessoa, eu tô falando o que a pessoa tá pensando ou tá falando dentro do coração. Por exemplo, eu quero saber se vocês almoçaram hoje. No português, a gente fala, ó, alguém almoçou aqui, não é? Eu falo a descrição da ação. Em japonês, eu posso perguntar também. O Hiro Gohan tabeta hito imasu ka? Tem alguém que almoçou hoje, não é isso? Na forma que eu tô explicando a vocês, o que uma pessoa que almoçou falaria? Pensaria, ó, eu almocei, não é isso? Então, em japonês, eu falaria, o Hiro Gohan tabeta yo te hito. Uma pessoa que diz, o Hiro Gohan tabeta yo, o Hiro Gohan tabemashita te hito. Esse te que eu tô falando, esse te que tá aparecendo aqui, gente. Que eu tô tentando dizer uma fala que alguém tá dizendo, supostamente, beleza? E o japonês usa bastante. Aí aqui, no caso, ele tá falando, ó, Mako-san te. Já não é citação, tá falando, ó, Mako-san, falando sobre Mako-san. Tsukareta te imasen yo ne. Não fala cansei. Fala isso aqui. A gente tá falando isso no estúdio. Então, quando a gente tenta traduzir isso ao pé da letra, confunde no português. Mas o que eu quero falar aqui é, essa expressão o japonês usa bastante. Aí tenta entender que o pessoal gosta de falar na forma de fulaninho disse isso, ou acha isso, beleza? Aí, porque nem terminou a frase dele, né? Ó, tem um tracinho aqui pra dizer que vai continuar. 疲れたって言いませんよねっていうのをスタジオで、つい去年一昨年の話ですよね。 Tsui Kyonen, ototoshi no hanashi desu yo, né? É uma história do ano passado. Tsui Kyonen, quando fala assim, de tempo, é pra dizer que foi agorinha. Agorinha no sentido de, tipo, foi agorinha no ano passado. Que acabou de acontecer no espaço de tempo, segundo ele. Então, de novo, ele tá falando que, ó, a gente rolou uma conversa ano passado sobre dizendo que Mako-san nunca disse que tá cansada. É isso que tá falando. Esse disse que eu acabei de falar em português, esse te que ele tá falando. っていうか私疲れたと思ったことがないって言って。Watashi tsukareta
Tsukareta to omotta koto ga nai te itte. Esse negocinho é pra dizer que é uma fala. Quem tá falando isso é Mako-san. Então ela fala: Watashi tsukareta to omotta koto ga nai. Eu nunca pensei, nunca achei que cansei. Ou seja, ela nunca passou pela cabeça esse sentimento que tô cansada. É isso que tá falando aqui, beleza? Te itte. Disse isso. そうなの疲れるってねどうなるのって Ó, e ela é doida. Ela fala: Tsukareru te ne? Dou naru no? Tsukareru, essa cansar. O que que acontece? Dou naru no? O que que acontece? Teiu kanji nano yo, né? É tipo isso. A mulher não cansa, é incansável. 感じなのよねちょっとみんなさあんまり朝早いと Ela tá falando isso aqui, mas como a gente tá vendo que tem esse colchetezinho, sei lá, ela tá falando uma citação. Provavelmente no final da fala vai falar te ou to, sabe? Pra dizer que é citação. 辛いからって言うんだけど私さ夜中に起こされてもカメハメハ打てるわよってÓ, nani te, de novo. 辛いからって言うんだけど私さ夜中に起こされてもカメハメハ打てるわよってからって言うんだけどみんなさ Minasa, amani asa hayai to tsurai karaって言うんだけど, pessoal, né? Disse que amari asa hayai to. Se for muito cedo, tsurai kara. Tsurai é, como é chato, é cansativo, é ruim. O pessoal diz que é ruim se for cedo, mas あんまり朝早いと辛いからって言うんだけど私 Watashi sa, eu, yonaka ni okusarete mo, mesmo que me acorde à noite, kamehameha, uteru wa yo, eu consigo soltar um kamehameha. Te. Aí tá falando que o que a Masako-san tava falando, né? さ夜中に起こされてもカメハメハ打てるわよって本当に恥ずかしいと思うやっぱり先輩がこれだけ元気で声出してて私ってすいません腰が声が膝がとか言ってでもそんな歌って前 Enfim, ele tá falando aí. Aí ela tá falando que, nossa, uma Dai Senpai, uma grande senpai minha, tá dizendo assim, e eu tô reclamando aqui, que minha voz fica assim, eita, minha coluna, minhas pernas tá doendo e tal. Aí ela fica com vergonha com isso. あゆみさんも大先輩ですからベテラン Isso é legal, gente, pra vocês verem como é que funciona a percepção dos japoneses, sabe? Imagina se fosse uma entrevista entre Pelé, Neymar e, sei lá, mais um jogador de futebol, que eu não conheço muito. Eu acho que o papo não seria assim. Seria, rapaz, meu irmão, velho, pô... Rapaz, na minha época, sabe, pessoal, eu fiz um gol assim. Enfim, só que aqui é muito de, senpai, sabe? É um distanciamento diferente, sabe? É uma forma de fazer a ginga na roda diferente. Percebe isso? Isso é muito japonês, sabe? É muito tipo, eu assim, mas elogiando o senpai fala, não, que é isso, certo? Aí fala, não, o senpai tá dizendo que é muito forte, não cansa. Aí eu fico com vergonha. É sempre esse negócio de levantar o outro, diminuir. Só que eu também tento, não, levantar você e tal. É muito acrobacias, sabe? Enquanto que eu acho que a maneira de conviver entre os brasileiros é mais, rapaz, é mais tranquilo nesse sentido. Essas são umas normas japoneses que realmente tem que saber dançar conforme a música, sabe? Se for lidar com senpai, por exemplo, numa empresa, se vocês um dia forem trabalhar no Japão, alguma situação, talvez vocês precisem saber um pouquinho disso. Essa ginga dos japoneses.